A outra dica que eu gosto de dar, que é a sexta dica, a progressão, né, ao longo do tempo para você atingir uma meta nem sempre é igual, né? Vamos falar, supomos que você tem essa mesma meta de reduzir, chegar a 80 quilos, né? Reduzir o seu peso até o final do ano, emagrecer até 2015. Você pode fazer isso de várias formas, né? É, Você sabe que você está aqui, suponhamos que você esteja pesando 85 quilos, né? E você quer chegar aqui, pesando, vamos botar mais embaixo, né? Pesando 80 quilos. Então você sai de 85 e você quer chegar aqui em 80 quilos. Legal. Você pode fazer esse caminho como? Uma linha reta ao longo do tempo. Então você vai definindo metas menores ao longo do tempo, mas de uma forma linear, certo? Então a cada mês você vai reduzindo um pouco desse peso. Você pode fazer uma meta que ela seja uma curva, você não reduz muito, mas no finalzinho você vai ter que acelerar. Ou o contrário, que você vai se esforçar muito no começo, né? Perder bastante peso no começo e depois você vai manter, tá certo? No caso específico de meta, desse nosso caso de emagrecimento, a curva que faz mais sentido, né, conhecendo os exercícios físicos, é essa em que você vai fazer uma curva acelerada no começo e mais lenta no fim. Por quê? Porque todo plano de emagrecimento, a gente perde muito peso no começo e no final, quando a gente já está chegando no nosso peso ideal, nosso peso saudável, é, já começa a ser mais difícil. Então, você já tem uma velocidade para atingir aquele peso que você quer mais lenta, mais difícil. Então, a gente não faz ela linear. Mas para outras metas, pode ser linear ou pode ser curva. Por que isso é super importante? Porque isso, se você não define, se você não tem consciência desse conceito e coloca um plano de metas que não esteja adequado àquele seu objetivo, você pode se frustrar ao longo do caminho, né? É, então, na verdade, são dois efeitos. Primeiro, você pode se frustrar ao longo do caminho e de repente falar assim: nossa, eu não estou indo na velocidade ou atingindo as metas da forma que eu queria. Isso pode acontecer mesmo, porque talvez o começo seja mais difícil e depois que você engrena, você acelera e consegue atingir a sua meta mais facilmente. Ou o contrário, talvez o começo, como exemplo do emagrecimento, o começo seja mais acelerado, você perde mais peso mais rapidamente e depois fica mais difícil perder peso. Então eu preciso ter consciência disso para não se frustrar, para não se arrebentar no meio do caminho. E eu já vi isso acontecer algumas vezes nas empresas, né? As pessoas ficando ansiosas porque não estão conseguindo bater suas metas, e na verdade é só um problema de entender que nem todas as metas são lineares e que vão evoluir de uma forma linear, né? Um outro elemento importante para entender que as metas têm essas diferentes curvas para você atingi-las, né, de evolução, curvas de evolução, é que isso te ajuda a equilibrar as suas metas. Lembra do princípio, né, que eu contei, que é importante equilibrar as metas, modular, essa aqui está bastante puxada, então eu vou deixar essa aqui um pouco mais tranquila. Quando a gente entende que elas têm essas curvas diferentes, a gente equaliza mais facilmente. Então, você puxa, como essa daqui vai ter uma evolução mais rápida, eu vou puxar então essa meta A mais fortemente. Depois ela vai naturalmente seguir o seu rumo, e aí eu então vou acelerar a meta B. É uma forma que você pode usar para trabalhar. Então, saber o seu, como você quer evoluir as suas metas pode te ajudar muito a equilibrá-las, tá? Deixar mais suave, mais equilibrado o seu cockpit, o seu painel de controle. O sétimo princípio que eu quero dividir com vocês, ele é o mais difícil de se entender, mas também depois que você domina esse conceito, é o princípio mais libertador.
E ele diz o seguinte, que meta é meio. Como assim meta é meio? Meta não é um objetivo que eu quero, um ponto final que eu quero chegar? Como assim meta é meio? E é isso mesmo. O que a meta faz, ela é um objeto, um instrumento que nós utilizamos para nos manter em um patamar de performance, para nos manter ativos, para manter a gente focado, para nos manter buscando um sonho maior, né? Eu vou explicar isso de uma outra forma. Para quem trabalha em empresa vai entender isso facilmente. Se você não trabalha em empresa, eu vou tentar explicar de uma forma bastante didática. As empresas elas sempre definem metas para aquele ano, né? Então, quais são as metas, por exemplo, de faturamento, de receita, quanto dinheiro a empresa vai lucrar até dezembro daquele ano específico. E o que é interessante é que quando chega mais ou menos em outubro daquele ano específico, ela já define as metas para o próximo ano. Então você fala assim, poxa, a gente nem chegou em dezembro, nem temos certeza se nós vamos atingir aquelas metas que foram definidas, e você já está definindo as metas para o outro ano. É exatamente isso. Elas servem para dar direção para a empresa, para dar direção de quais ações vão ser priorizadas, onde se vão colocar os recursos, em que projetos os profissionais vão trabalhar. Mas à medida que você vai se aproximando de uma meta, isso serve na sua vida, e você sente isso, aquela meta ela já perde a força, você já está pensando na próxima. Você já quer criar o próximo platô de performance, né? É mais ou menos assim, você está chegando no topo da montanha e ao ver que você está chegando no topo da montanha, você já está vendo outra montanha lá na frente, né? Você já subiu o suficiente a ponto de olhar e falar, nossa, tem outra coisa ali também. E aí você já começa a projetar a sua próxima meta, a próxima, e você vai nessa evolução, né? Nesse ritmo constante de desenvolvimento, né? Então, é aquela coisa, o sujeito, pegando aquele exemplo que eu dei do doutorado, a partir do momento que ele já passou na prova de mestrado, ele já está pensando no próximo passo, ou ele está terminando o mestrado, ele já está se preparando para a prova de doutorado, né? E é natural isso, porque a meta só serve para, no fim, isso. Como eu lembro aquele princípio que eu falei, as metas nos servem, não nós servimos as metas. Chega um determinado ponto que ela já não serve mais, que ela já é pequena, irrelevante, porque você já está colocando a sua atenção no próximo objetivo, no próximo sonho que você quer conquistar, ou na próxima etapa do sonho que você quer materializar. Eu vou deixar uma afirmação, uma frase, para vocês refletirem, para você refletir em relação a esse conceito, né? Pensa bem nessa frase e aí você vai, acredito, compreender bem quando eu falo que meta é meio. Então a frase é a seguinte: se a finalidade da vida, pensa como finalidade, o fim da vida é a morte, a vida se encontra no caminho, a vida se encontra no meio, né? A meta, ela nos dá esse platô de performance para que você possa curtir o caminho, para que você possa curtir o presente, aquilo que você está fazendo. Legal? Bom, espero que esses 7 princípios que eu passei para vocês tenham ficado claros. E para deixar isso mais claro, eu vou no próximo vídeo passar por esses 7 princípios, mas com um exemplo. Vai ser um exemplo para vocês entenderem como que isso funciona na prática. Até o próximo vídeo, pessoal.